Fala turma, bom dia, tudo bem? Douglas Ferreira aqui do Imóveis que Geram Renda. Hoje eu quero trazer para vocês aqui tudo o que eu aprendi nesse tempo investindo em imóveis, né? E algumas coisas que eu fiz, que errei, outras que acertei e quero aqui replicar e dividir com vocês, né? Assim, ó, antes de começar, acho que é claro para todo mundo que o imóvel é um bom investimento, né? Tem as suas peculiaridades, né? Não tem a liquidez que a gente espera, a rapidez que a gente espera, por exemplo, vide um investimento que a gente faz em renda fixa, fundo imobiliário ou em ações que a gente consegue retirar ou no mesmo dia, D mais um, D mais 30, conforme ali foi o investimento. Então ele tem aquela liquidez mais rápido quando você precisa de dinheiro. É uma coisa que eu indico também. Eu faço esse tipo de investimento, eu tenho esse tipo de investimento e funciona como uma poupança para mim e me dá uma liquidez e uma movimentação mais rápida do meu dinheiro, né? Mas imóvel residencial, imóvel comercial, terreno, barracão, galpão, tudo tem que ser feita uma análise. Vale a pena, mas tem que entender o custo, o risco da oportunidade, tá? E como você vai vender. Aqui na minha cidade eu canso de ver imóveis alugando e vendendo há anos, né? Que não alugam e nem vendem, né? Então a gente tem que entender, será que o preço está condizente com o mercado? Será que o ponto, a localização é boa? São todas coisas que a gente tem que avaliar antes de investir em imóvel, porque o ramo imobiliário também está sendo um ramo que está mudando rápido e dinâmico, né? Então existem às vezes o e-commerce, por exemplo, mudou bastante. Existe hoje o varejo físico e o varejo online. Então as empresas acabam que ela não se preparou para isso, né? Nem o varejo físico, que às vezes está pagando um aluguel caro, e não está no online, e nem o dono de galpão, barracão se preparou para receber aquele varejista online, né? Então o mercado é muito dinâmico em relação a isso. Por exemplo, tem vários pontos comerciais aqui na minha cidade, no centro da cidade, que existia Casas Bahia, Magazine Luiza, enfim, esses grandes players que saíram do mercado, aqui pelo menos na minha cidade, americanas, que saíram do mercado, que tinham um ponto ali no centro da cidade, e eles saíram desse mercado, né? Eles reduziram aí as lojas, né? E esses pontos estão aí para serem locados e não tem ninguém que absorve esse valor de locação. Porque pensa, a gente tem que deixar o negócio, colocar o negócio em pé ali, pagar todos os encargos, todos os impostos, pagar funcionário, fazer o fechamento do mês ali, que esse negócio seja rentável e ainda pagar um aluguel. Então, não é fácil para o lojista, não é qualquer lojista. Supermercado, mesma coisa. Tem um dia aqui em frente do meu escritório que está fechado o ponto há vários meses. Banco. Eu cansei de passar em imóvel que tinha banco durante 10, 20, 30 anos. O banco também diminuiu a quantidade de agência. E aquele imóvel está parado, uma localização até. Mas quem que paga 15, 20, 30 mil reais por mês de um aluguel de um ponto comercial como um banco fica, né? Então as coisas vão mudando, o mercado vai mudando. Por exemplo, comercial, eu vejo muito o que está crescendo na minha visão hoje. Drogarias está crescendo, então está absorvendo esse tipo de imóvel comercial. Estúdios de pilates, estúdios de crossfit estão crescendo, estão absorvendo esse aluguel comercial, mas será que os proprietários estão preparados para receber esse pessoal? Na minha visão é o seguinte, é, um imóvel é igual a custo. Se você não locou aquele imóvel, se você não vendeu aquele imóvel rápido, se no caso o seu objetivo é venda, ele é custo para você. Então tudo isso tem que ser avaliado quando você imóvel, né? Imóvel residencial, se você não está pagando aí um bom preço desse imóvel, né? E ele tem uma boa localização, se você não sabe trabalhar, por exemplo, com Airbnb, e vai deixar na mão de corretor, se você não que seja ruim, mas se você não tem um amigo corretor, uma imobiliária que tem um bom relacionamento, eles não vão trabalhar seu imóvel vai ficar durante muito tempo para ser locado, e quando for locado, não vai ser pelo valor que você espera, né? Uma coisa interessante que eu até anotei aqui é você entender a vizinhança, né? Por exemplo,
O arremate de leilão, eu participo desse modelo, né? Que é comprar em imóvel em leilão, mas você tem que considerar várias coisas. Primeiro, se no edital consta que esse imóvel está ocupado, se você sabe como tirar o, o locatário ali daquele imóvel, né? Se você tem advogados para isso, se você entende que tem um prazo para tirar aquelas pessoas de dentro daquele imóvel. Eu não gosto de comprar imóvel dessa maneira. Eu gosto de comprar imóvel não na minha cidade, ou no raio de 100 quilômetros daqui. Por quê? Eu posso ir até o prédio, eu conheço o zelador, eu conheço o síndico, eu conheço a portaria, eu faço um cliente oculto, eu entro no condomínio pelo menos, que eu consigo as áreas comuns, né? Lembrando, quem participa de leilão não sabe o que tem dentro, né? Você não vê o imóvel por dentro. Mas se você conversando com um zelador, ele vai te dar informações daquele imóvel. O imóvel está aí há tanto tempo, né? Fechado, mas está em ordem. Só está sujo, enfim. Você consegue informações desse imóvel, né? Eu não gosto de comprar imóvel em leilão em outra cidade exatamente por isso. Conheço a vizinhança, eu conheço ali aonde vai ficar minha vaga de garagem, enfim, eu consigo fazer um tour no meu imóvel até para entender é, se tem imóveis ali no mesmo prédio sendo vendido, porque eu já faço meu estudo de viabilidade, né? Eu consigo entender o quanto eu vou pagar, todo o meu custo o leilão, com a taxa do leiloeiro, lavrar a escritura, ITBI, registro de imóveis, enfim, todo esse processo que quando a gente arremata um imóvel por ele, né? E depois eu consigo entender, opa, peraí, os imóveis aqui nesse prédio estão sendo vendidos por X. Eu paguei Y, tá aqui minha margem de lucro. É claro que tem um range aí, né? Tem uma variável, não é exatamente o valor que está ali na proposta do leilão que eu vou pagar, porque às vezes tem lance, tem outras pessoas participando, e não é o valor de venda também que eu vou vender. Às vezes eu vou abaixar um pouquinho, eu vou vender um pouquinho mais caro, então tem que entender essa diferença. O imóvel não vai vender às vezes fácil, não é rápido, né? Então você tem esse período aí de amadurecimento até o momento que você anuncia ele para vender. Então são todos os pontos. Outro ponto importantíssimo, por exemplo, terreno. É um bom investimento? Depende. Tem que avaliar. Está com preço bom? Tem custo de oportunidade? Se você entende que ele vai valorizar durante o período, o imóvel sempre valoriza. Agora, é um terreno dentro de condomínio, você vai pagar o condomínio, né? Eu tenho um terreno dentro de condomínio que eu coloquei ele à venda agora, inclusive, já contando com. Faz 2 anos mais ou menos, então já contei com a quantidade de condomínio que eu paguei durante esses 2 anos, já está no preço de venda dele e o valor do lucro que eu vou ter nesse terreno. A casa do lado desse terreno eu vou construir. Então, vale a pena você comprar imóvel pronto? Para mim, na minha opinião, não. Vale a pena você comprar um terreno e construir. É claro que você que vai administrar a sua obra, então você tem que estar preparado para isso. Mas vale muito mais a pena você comprar e construir. Vale a pena contratar construtor? Na minha opinião, não. Eu tenho tempo para administrar minha obra, eu sei que administrar uma obra. Talvez você não tenha tempo, talvez o seu objetivo não é comprar terreno, construir e vender, é morar. Então, se você contratar um construtor e isso está dentro do seu budget, ótimo, vai em frente. Mas, na minha opinião, comprar terreno e construir ganha-se muito mais dinheiro do que contratar o construtor ali, que ele vai cobrar pelo serviço prestado, tá, pessoal? Então, rapidamente aqui, esse é um pouco do que eu absorvi, do que eu aprendi em relação ao setor imobiliário, né? Que é um setor que eu gosto muito, eu indico, mas você tem que estar focado, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se atualizando do que está acontecendo no mercado. Um abraço.